Olá, meus amores, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos aqui ao estudo bíblico diário da Igreja Evangélica Jeová Shammah. Bom, para você que caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, nós estamos fazendo juntos a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Então, só você voltar aí no canal que você vai ver aí todos os vídeos, todas as videoaulas que nós já aprendemos aqui com essa leitura. Bom, no vídeo de ontem, então nós estávamos lendo ali o trecho do discurso de Jó, né, e que ele dá em resposta ao seu amigo Bildade. Eu li para vocês um trecho ontem, onde começou bem, Jó estava indo bem, já tinha mudado um pouco, já estava ali falando dos poderes de Deus, dos milagres de Deus, mas aí ele foi em decadência de novo, né? Já ali falando da ira de Deus, falando que Deus estava punindo, que Deus estava castigando. E aí vamos ver para onde vai esse restinho desse trecho do discurso de Jó. Tá lá em Jó capítulo 10. A Bíblia diz assim: minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Bom, a gente vê aqui que ele continua muito triste, com muita depressão, né? E ele diz: vou dar vazão à minha queixa sim, minha alma está amargurada e é o que tem, então continuarei me expressando do jeito que eu me sinto amargurado, né? Não tem aquilo, a gente só dá o que a gente tem. Então, se ele estava amargurado, ele iria se expressar amargurado. Direi a Deus. Vamos ver o que ele vai dizer a Deus aqui. Isso aqui é tudo Jó falando, tá? Não me condenes. Revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me e rejeitar a obra de tuas mãos enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso os teus olhos de carne enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos da tua vida são como os anos do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que eu não sou culpado e que ninguém pode me livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como o barro e que agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pelo e de carne e não me juntastes com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidastes do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração. E agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estaria me observando, e não me deixaria sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas às minhas espreitas como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Olha o que ele fala para Deus. O amigo dele, o Elifaz, fala para ele: olha, pede misericórdia, Deus é um Deus poderoso. Bildade fala para ele: olha, Deus, ele não deixa morrer uma pessoa que é pura, que tem um coração contrito, que é uma pessoa íntegra, né? Clama por Deus, clama por misericórdia. Olha o que Jó clama. Como assim, Jó? Eu entendo o seu desespero, entendo a sua queixa, entendo a sua alma amargurada, mas a hora que você vai falar de Deus, você vai falar de Deus neste tom. Olha o tom que ele usa, gente. Tá na Bíblia, não sou eu que tô falando, eu só estou fazendo a leitura. Aí vocês tirem as conclusões que vocês quiserem. Mas, ao meu ver, Jó está falando: você está me punindo, você está me castigando. Olha, eu sendo inocente, não consigo nem erguer a minha cabeça. Ai de mim, se eu fosse culpado. Se eu sou inocente e o Senhor está fazendo tudo isso comigo, imagina se eu fosse
tentador, né? E aqui ele fala, contra mim aumentaste a tua ira, como se Deus estivesse castigando, como se Deus estivesse irado, como se Deus estivesse punindo, e como se Deus fosse culpado de tudo isso. Na mente de Jó, era isso que ele estava falando, né? E agora ele questiona a Deus. Se você, assim como eu, tá passado, porque eu tô passado, gente, porque as pregações que eu assistia de Jó, eu não tinha noção que foi assim, não. Na minha cabeça, Jó tinha passado por tudo, pelo luto, pela dor, pela enfermidade, pelas perdas, de boca fechada. Mas não foi bem assim, não. Não foi bem assim, não. A Bíblia está nos contando em detalhes as lamentações de Jó. E agora Jó questiona a Deus? Sim. Vou ler para você, tira suas conclusões, tá? Essa é a minha opinião, mas escuta, depois você dá a sua opinião. E aí ele continua: então, por que me fizeste sair do ventre? É uma pergunta que ele faz a Deus, é um questionamento que ele faz a Deus. Então ele sim, questiona a Deus. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferiria ter morrido antes que alguém pudesse me ver. Senhor, por que você me colocou na vida? Eu deveria ter morrido antes de nascer, no ventre. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ele preferia não ter existido do que ter passado por tudo que ele estava passando. Palavras de Jó. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria. Antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para que a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Essas são as palavras de Jó. Entendamos que Jó estava no luto, estava enfermo na sua pele, estava enfermo na sua carne, cheio de vermes, feridas, perdeu seus filhos, estava em depressão, atormento, apavorado, desesperado, amargurado, tudo palavras do quais ele mesmo falou que ele estava sentindo, que não conseguia dormir, que passava a noite em claro, que quando ele pegava ali um pouquinho no sono, até os sonhos dele eram aterrorizantes. Diante deste contexto, Jó fala com Deus neste tom de questionamento, tom de lamentação, tom de desespero, que preferia não ter existido, que preferia ter morrido do que ter que estar passando por tudo aquilo. Gente, compreensível, concordam? Ele é de carne e osso. Ele mesmo disse: você acha que eu sou pedra? Você acha que a carne é feita de bronze? Não, eu sou ser humano. Então, eu acho, até chegava a ser estranho quando alguém falava, em algumas pregações que eu já assisti sobre Jó, que Jó foi um homem muito fiel a Deus, que passou por tudo de boca fechada, que não reclamou. E aí, às vezes, quando acontecia algum problema comigo, gente, tô falando de mim, ok? Quando acontecia algum problema comigo, eu falo, poxa, mas Jó passou por tanta coisa pior de boca fechada, eu tô passando por isso, tô reclamando desse jeito. E aí acontecia alguma outra coisa, eu falava, mas Jó não passou por 3 vezes, 1000 vezes, 1 bilhão de vezes, coisas muito piores do que eu, e não reclamou. Eu tô aqui reclamando, eu sempre fazia isso, mas agora... E eu achava estranho, eu falava, como pode ele não ter reclamado? Como pode ele não ter lamentado? Como pode ele não ter questionado a Deus diante desse cenário? Porque algumas pregações que eu assisti aleatoriamente, às vezes na internet, às vezes no YouTube, eu sempre falava, Jó foi um homem que passou por tudo de boca fechada, Jó não reclamou, Jó não questionou, Jó não murmurou, e aí aquilo ficou na minha cabeça. E agora que a gente está lendo a Bíblia em ordem cronológica, que pela primeira vez eu estou lendo a Bíblia inteira, sem pegar contextos e ali fazer uma pregação, não, mas lendo versículo por versículo desde do princípio, a gente vai ver que não é bem assim, né? As pessoas tiram um versículo e fazem uma pregação, mas existe um contexto, existe uma história. Por isso que é muito importante a gente conhecer a verdade, conhecer a Bíblia, ler, entender, porque quando você escutar, você vai falar, não é bem assim, né?
Então tem os seus salvos. Então é isso, que o vídeo vai acabar por causa do tempo. Amanhã eu continuo falando pra vocês, porque tá dando limite, gente. Beijo, fiquem com Deus, amo vocês e até amanhã.